Shalom, Cristiano. Shalom, shalom. E aí, tudo bem? Shalom, shalom. Você está conseguindo ver a tela aí com o slide aqui? Ah, ok. Tá tudo certo. Márcia. Tirei aqui. Shalom, Márcia. Tudo bem, tudo bem? Shalom. Então a gente está sendo transmitido ao vivo no Face, tá? Se vocês quiserem depois, depois eu vou, Blineder, eu vou colocar no YouTube e aí a gente, quem quiser compartilhar, tá bom? A gente vai refletir junto hoje sobre a Paraxá da semana, mas antes vamos cantar umas duas músicas aqui. Sim, eu creio, sim, eu creio, com a mais completa fé na vinda de Mashiach, que não veio, mas virá. Sim, eu creio, sim, eu creio, com a mais completa fé na vinda de Mashiach, que não veio, mas virá. Vamos começar a refletir então sobre a Paraxá? Paraxá da semana é Paraxá Korach, né? Então vou colocar aqui um resumo, uma simples reflexão que a gente vai fazer juntos. A leitura da Torá desta semana relata como Korach veio a Moshe, a Moisés, com um protesto. A nação inteira é sagrada e Deus está entre eles. Por que vocês se exaltam sobre a congregação de Deus? Então o argumento de Cora é que todo Israel era um povo sagrado. Deus já tinha falado isso lá em Êxodo,
19, ele fala que todo Israel seria um reino de sacerdotes, né, de sacerdotes. Eles iam ser todos sagrados, né? Ele fala assim: vós sereis sagrados, vós sereis santos, porque eu, Hashem, sou santo. Então o argumento de Korah ali no deserto foi esse, de que toda a congregação, todo Israel era sagrado. Por que deveria haver líderes entre eles se todos eram sagrados? Então, aparentemente, a reclamação de Korah era legítima, visto que todas as pessoas são sagradas, cada uma delas possui uma centelha de divindade. Porque uma pessoa deveria ser exaltada, então, né? Porque cada pessoa tem uma centelha de divindade. Esse é um contexto da Torá, né? Um conceito, aliás, né? De que tudo na criação possui uma centelha da divindade. Por quê? Porque Deus ele mantém o mundo a cada momento e cada detalhe do mundo tem a sua existência somente porque Deus a sustenta através de uma centelha divina que há por trás de cada coisa nesse mundo. Então, cada uma das pessoas, cada criatura, até uma rocha, tem uma centelha divina. Então, ele está perguntando por que uma pessoa precisa ser exaltada sobre o povo judeu. Um líder capacita as pessoas a perceberem o seu potencial e a expressá-lo. Sem essa liderança, mesmo que as pessoas possuam qualidades positivas, é possível que não as manifestem. Embora todas as pessoas possuíssem uma centelha divina essencial, era responsabilidade de Moisés trazer essa divindade à revelação. Certamente eles possuíam o potencial, mas, como indica a narrativa bíblica, houve muitas ocasiões em que eles falharam em viver de acordo com seu potencial. A liderança de Moisés os motivou a avançar e expressar quem realmente eram. Então, um verdadeiro líder é uma pessoa que Hashem coloca, que faz com que o melhor potencial, o potencial para o bem que a gente tem, cada um de nós, venha a aflorar. E isso só é possível através de uma liderança. Deus coloca a maneira de Hashem trabalhar, né? Deus coloca alguém para ser líder. E hoje a gente vai ver um pouco sobre o que é ser líder, né? Em cada geração devemos buscar líderes, pessoas que nos estimularão a utilizar as qualidades positivas que nós possuímos. Seguir a orientação de um líder permite que uma pessoa realize mais do que poderia por sua própria iniciativa, né? Então, em tudo é assim, na natureza é assim, né? Você vê lá que entre as formigas tem sempre uma formiga que é rainha, né? Entre as abelhas também, na própria sociedade sempre tem um rei ou um presidente, um governador. Olha o Roberto chegando. Shalom, Roberto. Não, imagina. Ah, que bom. Então a gente está falando, conversando, a gente está no início ainda aqui da nossa conversa, falando sobre a importância de uma liderança, né? Então seguir a orientação de um líder permite que uma pessoa realize mais do que poderia por sua própria iniciativa. Então os sábios vão falar o seguinte, no Pirkei Avot, não, isso aqui não sei se é no Pirkei Avot, mas no Talmud fala assim, faça um rabino para si, acho que é no Pirkei Avot mesmo. Faça um rabino para si e compre para si um amigo. Quer dizer, no judaísmo não existe autodidata, como eu já falei em outras ocasiões. Os grandes mestres, aqueles que são referência mesmo, como o próprio Rebbe, né, como os rabinos anteriores, Baal Shem Tov, né, os grandes rabinos, eles têm os seus rabinos, eles aprendem um dos outros. Então, isso é um exemplo para a gente que é pequena, na nossa estatura tão pequena, e às vezes não quer ter um rabino para si, né? A gente precisa adotar um rabino e aprender com ele, e ir até o fim, como diz o Rav Yaakov. O Rav Yaakov essa semana, aliás, mandou, ele colocou um vídeo no canal que ele fala justamente isso. Você
não pode, por exemplo, pegar o costume Rabad e misturar com Sefarad, entendeu? Eu vou fazer isso aqui da maneira Rabad que se faz, isso aqui eu vou fazer da maneira Sefarad, isso aqui eu vou fazer da maneira do Breslev, entendeu? Então isso você não está servindo a Deus, você está servindo ao seu próprio gosto, né? A pessoa que faz isso não está servindo a Hashem, ela serve ao seu próprio entendimento. E a Torá fala para a gente nunca seguir o nosso próprio entendimento. Então, se você pega uma linha, o ideal é que você vá até o fim, certo? A gente deve procurar e seguir uma linha até o final. Mas por que nós precisamos de líderes, né? Vamos aprofundar um pouco esse tema. Korah e seus parceiros desafiam Moshe com o seguinte argumento: todas as pessoas na comunidade são sagradas e Deus está com elas. Por que vocês estão se colocando acima da congregação de Deus? O fato de que o argumento de Korah esteja documentado para a posteridade é prova de que sua posição tem mérito, né? A gente vê que a Parashá da semana ela leva o nome de Korah. Então há uma coisa, uma centelha de bondade nisso, né? Nessa história toda, apesar de todo o castigo e tal, mas há uma lição que a gente pode aprender com Korah, né? Na verdade, Korah era um picar, um homem sábio. Assim, seu argumento não deve ser descartado facilmente. É um ponto de vista inteligente que exige deliberação e consideração. Então, Korah não foi leviano, ele tinha sabedoria, ele fez essa argumentação em cima de coisas que realmente são verdadeiras, reais, né? Korah estava essencialmente argumentando contra hierarquias burocráticas. Torá e judaísmo são construídos sob o princípio firme e inabalável de que todas as pessoas têm uma alma divina, criada à imagem de Deus, e por isso têm acesso a Deus o tempo todo. Onde então Korah perguntou: há espaço para líderes que estão acima da congregação de Deus? Nenhum indivíduo possui a Torá. Ela pertence a todas as pessoas. Por quê? Ora, porque a Torá não é um produto de marketing nem uma empresa. A Torá é a divina verdade, um projeto para a vida, consistindo em conhecimento e informação dadas a todas as pessoas para orientá-las para encontrar seu caminho neste mundo. Então a gente sabe que a Torá foi entregue no deserto justamente porque não era propriedade de nenhum povo, né? E o Talmud, os sábios vão falar que antes de Deus entregar a Torá para o povo judeu, ele ofereceu a Torá para os demais povos, né? E eles rejeitaram a oferta da Torá. Então ele está falando que a Torá ela não tem um dono, né? É para todas as pessoas. A gente sabe que na Torá existem pacotes de mandamentos para homens, para mulheres, judeus, não judeus, sacerdotes, levitas, leprosos, né? Então cada tipo de pessoa tem um conjunto de leis, né? Mas isso não significa que a Torá não seja de todos. Deus deu o mandamento para todo mundo. Assim, a Torá é grátis. Ninguém tem monopólio sobre a Torá e ninguém pode exigir royalties pelo seu estudo. Na verdade, o Talmud diz que toda criança aprende a Torá ainda no útero da mãe durante a gravidez, né? Isso aqui a tradição vai falar que antes de a gente nascer, um anjo é enviado para ensinar cada pessoa a Torá. E quando a gente nasce, a gente esquece a Torá, mas à medida que a gente vai estudando, a gente vai lembrando daquilo que a gente aprendeu na barriga da nossa mãe, né? Na nossa psique está gravada a vontade e a soberania, a sabedoria divinas. Todas as ferramentas que precisamos para a nossa jornada nessa vida. Este fato poderoso pode ser avaliado ao ver os efeitos da abordagem contrária. A partir de meus inimigos tornei-me sábio. Então, aqui é uma frase profunda, né? Que a partir dos inimigos a gente vai poder se tornar sábio. Então a gente vai ter resistência. Toda posição ela atrai oposição, né? Tudo que você for colocar, seja na política, em qualquer coisa,
Sempre que você tiver uma opinião, você vai ter alguém para te opor, né? Então isso também vai te trazer sabedoria. Sempre que um regime fascista ou totalitário sobe ao poder, a primeira coisa que estabelece é um centro da verdade da informação. A gente teve aqui no Brasil, inclusive, a Comissão da Verdade. Não vou entrar em política, um assunto político, mas lembrou muito aqui essa frase aqui, né? Sempre que a gente tem um totalitarismo, um fascismo, eles se encarregam de colocar ali o centro da verdade da informação. Ora, Rafael. Shalom, Rafael, shalom. Tudo bom. Então a gente está conversando aqui sobre a Parashá Korach, né? Sobre a importância de liderança, né? Então ele fala aqui, ora, porque para controlar uma população você precisa controlar a mente das pessoas, né? Por isso que governos autoritários e ditatoriais tentam controlar sempre a mente das pessoas. Korach dizia exatamente isso. Todas as pessoas na comunidade são sagradas e Deus está com elas. Por que vocês estão se colocando acima da congregação de Deus? Porque precisamos de líderes e professores e correr o risco do abuso, né? Então Deus ele age através de líderes. Como temos visto com frequência, também ultimamente, como as chamadas autoridades têm abusado de sua posição e não ensinaram a pura verdade, mas sua versão distorcida da verdade. Então, é muito comum que líderes ensinem a visão deles deturpada da verdade, né? O grave erro de Korach estava em sua compreensão da natureza de um verdadeiro líder. E aqui a gente vai começar a entrar no ponto focal aqui da nossa reflexão, tá? Então, a compreensão da natureza de um verdadeiro líder que foi o problema do Korach. Em sua mente, um líder significa uma pessoa poderosa que serve como intermediário humano entre Deus e as pessoas, entre a verdade da Torá e os estudantes. Então, uma pessoa que ela toma uma posição de liderança, ela corre um risco de se achar importante e de se achar uma pessoa que está intermediando e controlando a mente das pessoas. Isso é um grande risco, um risco de fato real em qualquer área, né? E a liderança é uma coisa que, por exemplo, a pessoa que fala bem, ela às vezes ela consegue convencer as pessoas do erro, do engano, né? Às vezes a gente vê um debate, eu vejo muito isso, debate entre uma pessoa que fala bem, que tem uma oratória ótima, e uma pessoa que fala mal. E você vê que a pessoa que fala mal está com a verdade, mas o que tem oratória boa ganha o debate. Porque para ganhar um debate você não precisa ter razão. Inclusive tem um livro falando sobre isso do Schopenhauer. Se eu não me engano, o Schopenhauer ele fala sobre estratégias para ganhar um debate sem ter razão. Então, muitas vezes, a pessoa com uma oratória boa, com uma boa aparência, ela consegue enganar pessoas e estabelecer uma liderança que vai levar elas à mentira. Então, sempre que você vê uma pessoa no debate, tente eliminar esse efeito da oralidade boa da pessoa, da maneira de falar que ela se expressa bem, e tente focar nos argumentos. Então, o Cora pensava que um líder é definido pelas suas forças, sabedoria, carisma, riqueza, todas as qualidades necessárias para liderar um grande grupo de indivíduos. Então, que é o grande perigo do verdadeiro, o verdadeiro líder é exatamente o oposto, né? Então, o perigo do líder é se achar o tal, mas o líder é exatamente o oposto disso. O líder é definido não por aquilo que é, mas pelo que ele não é. A única qualidade mais importante de um verdadeiro líder é bitu. O que é bitu? Humildade. Moshe era o mais humilde entre todos os homens na terra. Ele é invisível e, portanto, se torna um veículo, Merkavá, para a divindade.
É um exemplo vivo e o epítome de como Deus deseja que uma pessoa seja, né? Então é o fato, por que Deus elevou tanto Moshe Rabbeinu? Por sua transparência, por ele não ser ninguém, pela sua humildade. Ele se tornou um vidro para Hashem. E você vê que as pessoas no deserto iam falar com ele. O Moshe, eles não oravam para Deus, iam pedir para Moshe. Moshe, a gente quer comer carne. Moshe, a gente quer não sei o que. Moshe, a gente quer água, a gente quer... Né? Tudo era Moshe, era dirigido a Moshe. Né? E Moshe, ele era invisível e por isso ele podia fazer essa liderança, porque ele estava apenas sendo um veículo de Hashem na Terra. Então, endeusar indivíduos é proibido no judaísmo. Então, a gente jamais você vai ver ninguém cantando, adorando Moshe no judaísmo, né? A gente tem Moshe como uma grande referência, mas você não vai ver ninguém orando para Moshe ou cantando para ele, como acontece em outras religiões, né? A idolatria é um pecado cardinal, quer dizer, um pecado, um dos principais, né, que a gente deve evitar. Adoramos apenas a Deus e somente a Deus. A grandeza de um tzadik, um Rebbe, um Moshe não é o poder do indivíduo, mas o poder de Deus que está trabalhando através daquela pessoa. Tem uma diferença enorme aqui, né? Uma diferença colossal entre um poder do indivíduo e Deus trabalhando através daquele indivíduo. Abrindo um parêntese, Rebbe é o acróstico, quer dizer, as letras que formam o início da palavra Rosh Bnei Israel, que com Rosh Bnei Israel é o cabeça dos filhos de Israel, que geralmente é chamado de cabeça da geração. Deus colocou um cabeça da geração desde a época de Moshe. Né? Cada geração existe um cabeça. Na nossa geração, o Rebbe de Lubavitch, que é reconhecido por todas as linhas ortodoxas como um grande tzadik. Né? Na verdade, não pode haver sequer o menor traço de ego individual ou personalidade que fique no caminho e não permita que a inerente divindade brilhe. Então, quanto mais egoísmo a pessoa tem, mais ego, né, inflado ela tem, mais distante ela está de ser um verdadeiro líder. Então, se eu sou um líder para mostrar que eu canto bem, ou que eu falo bem, ou que eu lidero bem, e que eu tento influenciar pessoas, né? Então, eu estou muito longe de ser um líder ideal de acordo com a Torá. Para ser um líder ideal, eu tenho que ser o mais humilde e altruísta possível, eliminando qualquer traço de egoísmo da minha alma, né? Então, é mais ou menos isso que a gente deve procurar em um líder. E o motivo pelo qual precisamos de Moshe e um Moshe em cada geração, pois Moshe transmitiu a Torá para Yehoshua, né, para Josué, etc. Né, o que está escrito no Talmud. Né? Ele fala lá que cada geração a Torá foi sendo passada, não só escrita, mas oralmente em cada geração. É porque nós, como indivíduos, somos consumidos e dominados pela vida material. Temos nosso ego e personalidade que ficam no caminho para chegar a Deus e a verdade da Torá. Então, quanto mais ego, mais distante da verdade da Torá. A verdade é essa, né? O que eu mais vejo na internet é gente ensinando Torá em cima de achismo. A pessoa não consegue citar uma fonte, mas ela fala que o não-judeu tem que guardar a Torá, porque está escrito isso e aquilo lá. E ela está lendo no português depois de 3.333 anos, debaixo de uma tradução que o tradutor mesmo já fez uma coisa deturpada, e ela acha que é dona da verdade. Né? Então, quanto mais humildade, mais ela vai se chegar à verdade. Né? Ela não quer nem saber de um ponto de vista que vai contra o ego dela, e ela acaba fechando a mentalidade dela para aquela ilha do egoísmo da mente dela, de achar que está correta porque ela leu no João Ferreira de Almeida daquele jeito. Então, fazer o quê? Esperar a pessoa se desinflar para tentar buscar a verdade, né?
Precisamos de um líder altruísta, um mestre para nos guiar e mostrar o caminho para acessarmos nossa alma e Deus. Quando Moshe nos guia, ele não mostra como ele, Moshe, acessa Deus, mas nos mostra como temos acesso direto a Deus por meio de nossas almas divinas. Então, um Rebbe, um grande tzadik, quando você compara com um rabino, por exemplo, você faz uma pergunta para o rabino responde a tua pergunta. Um Rebbe, não. O Rebbe, você faz uma pergunta para um Rebbe, para um grande tzadik desse, ele vem com a resposta para a tua alma. Ele vai ler a tua alma e ele vai te dar uma resposta para o teu contexto e para você mudar a tua alma e melhorar a tua alma. Então a gente tem uma grande diferença de ter um rabino e um rebbe, né? No caso aqui a gente tem as orientações de um grande rebbe que até hoje, né, nos inspira a todos nós aqui. Então o Rebbe, né? Que o Rebbe tem uma frase aqui da página Chabad que eu achei muito oportuna, que ele fala assim: o tzadik conecta você a Deus e então sai do caminho. Olha que coisa, que lindo, né? Um tzadik conecta você a Deus e então ele sai do caminho. Então no judaísmo não tem intermediário, gente. Não tem negócio de vou intermediar aqui, vou orar para o Rebbe para ele. Não existe isso, né? O papel de um tzadik é conectar você ao teu potencial, a conectar você à espiritualidade divina, a achar essa centelha divina em você. E esse é o nosso papel, né? É o nosso papel. Quanto mais a gente se aproximar disso, imitando também, mais a gente vai ser humilde. A gente tem que procurar ser humilde para cumprir esse papel. A gente não está aqui para dominar a mente de ninguém, para falar tem que concordar, tem que ser assim. Não, a gente está aqui para buscar a verdade juntos e descobrir os potenciais que todos nós aqui temos. O verdadeiro líder, em outras palavras, não é um intermediário que fica no caminho entre nós e Deus. Seu altruísmo e tua humildade, né, permite que seja um canal transparente, nos ajudando a conectar com Deus a nossa própria maneira. Então, cada um de nós aqui tem uma sua própria maneira, né, que não é alguns lugares religiosos aí que todo mundo fala, inclusive, igual, tem que, né, todo mundo ser igualzinho. Não, cada um tem o seu potencial, cada um tem o seu talento, cada um tem a sua maneira, a sua missão específica para cumprir nesse mundo aqui, né? Um verdadeiro mestre não ensina a você a verdade dele, ensina qual é a verdade mais elevada e que ela pertence a você tanto quanto pertence ao mestre. O verdadeiro mestre não tem ego, ele reconhece que o tempo todo é meramente um mensageiro transmitindo verdade a partir de um lugar maior. Né? Houve um grande choque, porque eu nasci na religião aí, né? Que eu não vou falar o nome, e quando eu adotei o Rabino Yaakov como meu rabino, eu percebi uma grande diferença, porque ele não de maneira nenhuma, ele tenta forjar a gente a pensar como ele, entendeu? É bem diferente, ele costuma ser bem sucinto, inclusive nas respostas dele, porque eu percebo que ele quer que a gente pense, que a gente use nosso esforço para a gente também chegar lá. Né? Ele gosta muito de que a gente se empenhe em busca da verdade, a gente tem que estudar, a gente tem que buscar, né? E a gente está ali, e ele não é do tipo que se intromete, ele não é do tipo que fica dando pitaco sem você pedir. Né? E isso foi, eu acho que a maior diferença foi isso. Ele não responde coisas ou intromete na sua vida sem ser, vamos dizer assim, invocado, né? Sem ser chamado. Ele não. Então eu percebo, quanto mais você fica perto de um rabino desse, mais você aprende, né? E eu acho isso muito bom. Na verdade, o maior título de um erudito da Torá não é Raham. O que é Raham? Sábio.
O maior título que alguém pode ter de Talmid Raham, né? O aluno de um sábio. Olha que legal, né? Você ser aluno de um sábio. Você pega o Baal Shem Tov, os alunos dele foram pessoas eminentes, né? São pessoas assim que cada um dos alunos dele ali parece que abriu várias vertentes do judaísmo racídico, né? Você vai ter dos alunos do Baal Shem Tov. Então é isso, ser aluno é uma coisa altamente importante. Aluno de quem? Então é uma coisa que eu sempre falo, gente, tá ouvindo alguém falando de Torá, tá ouvindo alguém dando aula de Torá querendo ensinar, pergunta de quem que ele é rabino. Talvez você vai se surpreender, vai ser um rabino da igreja, né? Não vai ser um rabino 100% autêntico e tal. Então a gente precisa saber que o judaísmo tem essa cadeia ininterrupta de ensinamento de 3.333 anos e que a pessoa acha que depois de 3.333 anos ela pode inventar moda e criar sua própria religião na base do achismo, né? E principalmente em cima da João Ferreira de Almeida, em cima das suas traduções mal formuladas que a gente tem aqui. O erudito sempre sente o bitu de que é meramente um estudante da sabedoria divina. Aliás, gente, até o último dia de vida tem uma frase que eu li em algum lugar que diz que até o último dia de vida a gente tem que estudar a Torá, né? Então a gente está aqui para estudar. Se você tivesse já perfeito, você não estaria aqui nesse mundo. O fato de a gente estar aqui é porque a gente precisa consertar alguma coisa. Cada um de nós aqui, cada um de nós precisa aprender, cada um de nós tem muita coisa para consertar. E é por isso que a gente está aqui nesse mundo. Se a gente não tivesse, Deus já tinha levado a gente para outro patamar, né? Porque a gente já tinha cumprido esse objetivo aqui desse mundo. Então fala assim, Reshis Chochmah Iras Hashem, o princípio e o alicerce da sabedoria é a reverência a Deus. Embora Korah desafiasse a liderança de Moshe, ele exigia liderança para si mesmo, bastante semelhante ao fato de que, embora o comunismo teoricamente defenda a igualdade de todas as classes, os líderes comunistas foram os mais notórios abusadores da liderança. Eu fico vendo muita gente falando que o comunismo surgiu do judaísmo, né? Mas isso é uma falta de conhecimento. Você vai estudar um pouco, você vai ver o quanto que os judeus na Rússia, na União Soviética, sofreram na mão dos comunistas, né? Histórias do Rebbe anterior, né, o Rebbe anterior mesmo teve que sair da Rússia por causa do comunismo. Então, nada contra as pessoas que têm uma tendência política à esquerda, tá, gente? Não é isso. Mas, assim, às vezes, quando a pessoa... existe uma revolução para deixar todas as pessoas iguais, os líderes são justamente os que não dão exemplo e se tornam mais ditadores ainda e mais ricos do que deixa a população totalmente miserável, né? E foi isso que aconteceu até hoje na história do comunismo. Então, só abrindo parênteses aqui do texto. Então, motivo ainda maior para precisar de um líder realmente altruísta. Então, para ser líder, liderança é sinônimo de altruísmo, que é o antônimo de egoísmo. Korah estava totalmente errado porque não entendia a verdadeira natureza de um líder, aquele que é totalmente humilde e altruísta. Liderança não trata de poder e ambição, é sobre bitur, humildade e altruísmo. E esta é a única razão para podermos confiar num verdadeiro líder e o motivo pelo qual Deus confiou em Moshe. Então, quando Deus escolheu Moshe, a gente vai lembrar aqui um pouco da história do Moshe para a gente ver como é que ele era humilde, né? Escolheu Moshe para ser líder. Moshe resistiu fortemente. Então houve uma resistência, ele não queria ser líder. Não sou um homem de palavras. Foi um dos muitos argumentos de que ele ofereceu ao recusar a liderança, né? Ele fala, eu sou um homem de língua pesada. Eu não tenho capacidade de persuasão, né? E Deus responde, quem então dá ao homem a boca para falar, senão eu? E a gente sabe que ele era
segundo a tradição, ele era gago, porque quando ele era bebê, ele pegou teve um teste lá que o faraó fez com ele, do carvão, né? Para ver se ele ia querer usurpar o trono no futuro. Botou um carvão e um ouro na frente dele para ver o que ele ia escolher. Eu acho que era ouro, se eu não me engano. E aí ele pegando o ouro, o anjo veio, desviou para o carvão, e ele pegou o carvão e botou na boca, e ele ficou com cicatriz na língua, que fazia com que as palavras da boca dele não saíssem com fluência, né? Ele não era uma pessoa que falava fluentemente porque ele tinha um problema na língua, segundo diz a tradição. Deus essencialmente escolheu Moshe exatamente porque ele não queria o trabalho, porque não falaria as suas próprias palavras, ele falaria as palavras de Deus. Isso aqui eu acho formidável, né? A pessoa não falar as suas próprias palavras, né? A gente eu poderia estar aqui falando tudo que eu acho, meus pensamentos, meus devaneios, né? Ou então você podia ouvir o Rav Yaakov falando tudo que ele acha, mas você não vê, ele sempre vai falar coisas que ele tem ouvido da Torá e com referências e trazendo fontes, né, trazendo histórias racídicas, e você pode perceber que pessoas que estão alinhadas com a Torá sempre fazem isso. Elas não trazem coisas que ela acha, né? Ela traz o que ela tem aprendido, que é uma grande diferença. Então ele falaria as palavras de Deus em vez das suas próprias palavras. Este é o valor da Torá, nos relatar a história de Korah, e devemos a Korah por permitir que o papel da verdadeira liderança fosse esclarecido para nós, expondo as distorções da falsa liderança. Então, essa porção foi muito boa para a gente entender o que é um verdadeiro líder e o que não é um verdadeiro líder. E agora eu vou deixar aqui para contribuições, tá bom, gente? Quem quiser contribuir com dúvidas, esclarecimentos, contribuições, fique à vontade, tá bom? A gente está sendo transmitido também no Facebook. Se alguém quiser, deixa eu ver os comentários aqui. Aí é só, ou vocês colocam no chat, ou então abre o microfone mesmo, não tem problema nenhum. A Maria Luísa está falando aqui que os judeus em geral nos respondem, não respondem uma pergunta, mas não insistem para que sigamos o judaísmo. Verdade. Senão vai haver um rabino batendo na sua porta domingo de manhã, tentando te converter e te convencer. Eles não fazem isso. E eu acho que, como eu vim de outra raiz, de outra religião, eu tenho ainda muito disso, de tentar convencer as pessoas, e eu tento mudar isso em mim, entendeu? É uma coisa que eu preciso melhorar, eu reconheço. De não tentar, a pessoa vai com argumento, beleza, deixa com o argumento lá. Né? Tentar imitar os judeus nesse ponto. Toninho Teles está falando que quer aprender as verdades do judaísmo. Ele era evangélico e hoje é monoteísta. Baruch Hashem, Toninho, muito bom. Né? Muito bem, Baruch Hashem. Se vocês quiserem comentar aqui na nossa reunião do Meeting, pode ficar à vontade. A Márcia, o Roberto, o Cristiano. Gente, se ninguém tem mais nada a comentar, eu só posso deixar um Shavuotov e desejar tudo de bom, muito dinheiro, saúde, coisas boas essa semana, notícias maravilhosas, oportunidade de emprego para quem não tem e só coisa boa. Cristiano, Shavuotov, muito obrigado por a gente investir esse tempo aqui juntos, refletindo sobre a Paraxá, e que tudo de bom aconteça nas nossas vidas essa semana. Pessoal do Facebook, Shalom, Márcia, Shalom. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado, Cristiano. Então, um grande abraço. Tchau, Roberto. Tchau, Márcia. Tchau, Cristiano. Shalom.